Olá, meus queridos, que bom podermos encontrarmos novamente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Como sempre, no nosso programa Fé e Vida, nós iniciamos as nossas reflexões clamando e rezando ao Pai Celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, acendei neles o Espírito, e fazei que apreciemos todas as coisas, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como sempre, alguns assuntos, algumas comunicações relevantes ao nosso regional e à nossa paróquia. Novamente, reitero, reforço o aviso, fazendo o convite a todas as famílias da Regional 3 a participarem da missa do encerramento do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade no Santuário Diocesano. Às 15 horas, nós nos reuniremos, a família, e juntamente com o terço dos homens, faremos a nossa oração do Santo Terço aos pés da imagem de Nossa Senhora de Fátima e depois nós, em romaria, em procissão, até a igreja para participarmos da Santa Missa. Venha você também, juntamente com as suas caravanas, para este momento de fé e de esperança. A paróquia Cristo Rei, muito empolgada, animada para comemoração do seu primeiro aniversário das Santas Missões Populares, que acontecerá no dia 24 e 27 de outubro. Festa de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, teremos uma celebração paroquial no Campo do Veneza. A Santa Missa será transmitida por nossa querida TV Caravelos. 17ª festa em honra ao Senhor dos Passos, Comunidade Novo Cruzeiro. A festa será no dia 15 de setembro, teremos procissão, missa e bênção com o Santíssimo Sacramento. Venha participar. Festa da Primavera em 2 comunidades da nossa paróquia. Nossa Senhora Aparecida, Parque das Águas, festa no dia 8. Comunidade Divino Espírito Santo, no Planalto, festa será no dia 15 de setembro. Venha também participar com a sua família. E hoje, na nossa reflexão deste domingo, 23º domingo do tempo comum, nós colocamos assim como uma temática, como um direcionamento. Somos convidados a contemplar e a confiar num Deus comprometido com a vida e a felicidade do homem. Por isto, ele nos diz coragem, não tenha medo, eu estarei com vocês, estarei à frente de vocês. Então, neste domingo, neste final de semana, nesse 23º domingo, nós ouviremos na primeira leitura o profeta Isaías, o profeta da consolação, o profeta da esperança, nos mostrando que a abertura do ouvido, a abertura da língua que descola, mostrando confiança neste Deus que muitas vezes aparentemente distante, mas é um Deus que se faz presente a todo instante ao nosso caminhar, à nossa peregrinação. É um Deus que está conosco na nossa caminhada. E este Deus
Este Deus que nos liberta, que nos dá força, que nos dá coragem, nos liberta das angústias, das opressões, das ideologias. E na metáfora que nós ouviremos hoje na leitura, o surdo cantará, ouvirá, o coxo, pulará como veado. Quer dizer, é uma forma de mostrar a alegria, a vivacidade deste povo que confia em Deus. No Evangelho, Jesus já vem nos mostrar uma posição que nós devemos também assumir, sairmos do nosso reduto, da nossa área de convívio, ir além, que foi para isso que ele foi, e nós como cristãos também temos que ir. E também veremos o quê? Que a aceitação deste Jesus como Deus e Senhor, que é a fé, é ela que é o nosso comprometimento, a nossa confiança que nós demonstramos neste Deus. E a segunda leitura que nós ouviremos, como nós já falamos, iniciamos no domingo passado, é a leitura do profeta, do Tiago, São Tiago, onde que ele mostra o seguinte: a maturidade, quando nós estamos verdadeiramente maduros. Jesus não fez acepção de pessoas, de etnias, de ninguém. E nós, como cristãos, também deveremos. E hoje ele nos mostra isso claramente, qual que é o comportamento do verdadeiro cristão, na nossa convivência, na nossa relação interpessoal. Então, agora nós vamos partir para a nossa primeira leitura, que se encontra no livro do profeta Isaías. Assim ele nos diz: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança em que vem a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como servo e desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes nos ermos. A terra árida se transformará em lago, a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor. Como a gente percebe nesta primeira leitura do Isaías, ele faz parte, no livro da Sagrada Escritura, ele nos mostra assim, o Apocalipse de Isaías, no capítulo 34 a 35. E neste capítulo, nós percebemos a metáfora como tão forte deste Deus de Isaías, que nós ouviremos e veremos que se concretiza essa profetização em Jesus Cristo. E assim a gente percebe que aquele que é coxo, que se alegrará, o surdo ouvirá. E aí a gente vai começar a entender o que nós deveremos sempre buscar este caminho deste Deus. Porque ele nos reafirma, nos reanima a caminharmos, a enxergar uma realidade. Porque ele parte daquele princípio: aquele que não escuta, não ouve, ele não sabe o que ele vai chegar, que ele vai falar. E ao mesmo tempo, quando nós ouvimos, quando nós entendemos, quando nós aprendemos essa sabedoria de Deus em nossos corações e na nossa mente, nós sabemos discernir muitas coisas conforme a vontade do Senhor. Então, consequentemente, quando nós temos a nossa língua, ela é solta, ela se desprende, é porque o coração se encheu de algo. E este algo é um algo precioso, é a sabedoria, é Jesus Cristo. Então, quando nós partimos para esta situação, nós também começamos a fazer parte de um mediador, de um criador, de um renovador deste mundo tão sonhado por Deus, construir um mundo novo. E assim teremos e seremos pessoas renovadas.
Este povo que nos mostra, que Isaías nos mostra hoje, é aquele povo exilado na Babilônia, povo sem liberdade, preso, não tinha liberdade de expressão, não podia cultuar os seus deuses, enfim, eles tinham que conviver conforme os deuses pagãos. E isto para eles trazia aquela angústia, aquela tristeza. E eles, muitas vezes, eles achavam que se Deus tinha abandonado, que seria como um castigo, que seria como um pecado. Por isso que ele relembra este Deus, né, que esse comprometimento, essa nossa fé, essa nossa certeza que esse Deus nos acompanha, que aqueles mesmos prodígios, aqueles mesmos milagres, que o Deus no primeiro êxodo ofereceu ao seu povo escolhido, ele também. Por isso que ele usa essa metáfora, a terra árida será lago, a água jorrará. Então, quer dizer, tudo isso transforma a nossa vida e nos coloca em condições de quê? Da verdadeira felicidade, do verdadeiro encontro, do verdadeiro amor com Deus. Aí que vem aquele alerta que ele nos fala. O povo tem que marchar. Dificuldades nós teremos, mas nós teremos que ter a certeza, em qualquer uma delas, às vezes aparente, mas a presença real de Deus ao nosso lado sempre estará com este povo. Então aqui, o que nós vemos? Por isso que ele é forte e veemente. Tenham coragem, não tenham medo, vamos em frente. É isto que Jesus hoje nos pede, que a liturgia nos pede, o profeta Isaías nos dá esse exemplo muito forte. Então quer dizer, para que nós possamos atravessar as nossas dificuldades, primeira condição, fé. Fé neste Deus, fé em Jesus Cristo, que nós o quê? Nós seremos aliviados desse sofrimento, dessas angústias, e assim nós poderemos o quê? Chegar. E abrirão os nossos olhos, soltarão as nossas línguas, a nossa mobilidade em trabalho de missão, assim como Jesus nos pede. Por isso que no Salmo de hoje, o refrão vem nos falar no Salmo 145, bendize a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Esta é a nossa certeza, bendizer a Deus, que todas as dificuldades, em tudo que nós passarmos, tem o nosso mérito, mas a ajuda maior é a ajuda de Deus. Então, no nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, nós vamos refletir, evangelho de Marcos, onde a cura, e esta cura nós veremos que Deus pede, nos liberta. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelho nos diz, Jesus saiu, naquele tempo, né, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, continuou no mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldades e pediram a Jesus que lhe impusesse as mãos. E Jesus se afastou com esse homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos em seu ouvido, cuspiu a saliva e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas, ao surdo faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, né, meus queridos, que nós percebemos nesse evangelho de São Marcos uma situação bem contraditória, porque à medida que Jesus ia fazendo pelas suas ações, demonstrando que era Deus, que tinha poder sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todas as pessoas, enfim, fazendo o bem a todas as pessoas que lhe procuravam.
e cada vez mais, em vez de ser reconhecido, agradecer, ser louvado, passou a ser o quê? Perseguidos. E esta perseguição, de uma maneira assim muito veemente, principalmente pelos doutores, pelos fariseus, por aquelas pessoas, que não aceitavam, não queriam, viam em Jesus como um verdadeiro impostor, os fariseus e os doutores das leis. Então, quer dizer, como no domingo passado nós percebemos aquela primeira atitude e ação deste grupo, tentando acusar Jesus, colocar Jesus de maneira assim, pô Jesus, mas você não está cumprindo com aquilo que os nossos antepassados, a lei de Moisés. E Jesus, nós lembramos muito bem do que ele fez, chamou-os de hipócritas. Consequentemente, após isto, eles começaram a querer perseguir Jesus e a matá-lo. Jesus retira, sai desta região, vai para a redondeza da Palestina, que hoje nos mostra que é a Decápole, são as 10 cidades. Estas cidades eram compostas de pessoas judias também, mas porém, como se fossem pessoas contaminadas, que era o resto, que não eram aquele povo escolhido, não pertencia, assim, politicamente aos judeus, mas pertencia já aos romanos. E Jesus, nesta região, ele começa a andar da mesma maneira que ele fazia como sempre, e chega até ele este surdo mudo, e eles pedem para que ele o curasse. Jesus olha para aquela pessoa, o retira da multidão, fato interessante, não faz assim publicamente. O que ele faz? Coloca o dedo nos seus ouvidos e a saliva coloca na sua língua. Abra-te. E este moço, que na realidade é um pobre, ele começa a falar. E neste ato dele falar, engraçado que Jesus mesmo tinha pedido para que ele não proclamasse, mas só desse ato, desse contato íntimo, desse encontro com Jesus, verdadeiro encontro com Jesus, que nós percebemos o que ele nos impele, o que ele nos faz. Nós nos transformamos em novas pessoas, nós conseguimos discernir aquilo que Deus quer, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos os nossos corações, nós não ficamos engessados, nós não ficamos velados da graça e da bondade de Deus. E nós queremos e devemos anunciar esse Jesus para as outras pessoas. Então Jesus, assim quando ele faz, ele, assim como este surdo, cego, mudo, Jesus também fala, eu tenho que ir para outras regiões, outras pessoas necessitam, precisam. E assim também ele nos mostra que nós temos que sair desse estado do nosso comodismo, dessa letargia, dessa fé muitas vezes intimista, singular, egoísta. Nós temos que avançar, transcender esses caminhos. Este homem, que na realidade caracteriza não somente uma pessoa, ele caracteriza um grupo, uma legião, uma nação que é oprimida, que é explorada, que muitas vezes alienada. E também aqui nós podemos colocar, aqui são essas pessoas que são impedidas de ter esse acesso, de encontrar esse verdadeiro Deus. Mas também entra neste grupo aquelas pessoas autossuficientes, aquelas pessoas arrogantes, aquelas pessoas de coração que na palavra nos fala, coração empedernido, coração duro, que não reconhece a vontade de Deus. E Jesus aqui mesmo ele nos mostra que ele sai, se retira juntamente com ele, coloca a mão, e um fato interessante,
olha para os céus, agradece e clama a Deus por aquele prodígio, por aquela ação, e assim consegue. Nos ensinando também, mais uma vez, que no nosso ativismo, no nosso trabalho, tudo que nós fazemos, nós primeiro devemos pedir consciência, consentimento desta vontade de Deus para que possamos realizar tudo aquilo que Ele nos pede. Então, por isso que hoje Ele nos fala, deixemos de ser fechados, né? Temos que sair em busca desses nossos irmãos. E Jesus nos mostra o quê? Que quando nós vestimos, nós somos revestidos de Jesus Cristo, nós nos tornamos pessoas mais sensíveis. Nós nos tornamos pessoas que, quando percebemos, vemos, assistimos às injustiças, às explorações, o sofrimento, nós não ficamos indiferentes. Nós tentamos buscar uma solução, uma ajuda, de vários aspectos, religioso, social, psicológico, independe. Hoje nós temos muitos e muitos meios. Por quê? Lá também neste dia, pela própria teologia, nessa passagem, nos mostra que aquele homem era em função do pecado. E Jesus vem mostrando que ele é maior do que tudo isto, que ele liberta. Então nos mostra o quê? Com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, nós poderemos eliminar as injustiças, as maldades que imperam neste nosso mundo, que quer dizer o quê? Que sofrimento e morte para muitas pessoas. Cristo vem esclarecer, né, e abrir os olhos dos seus seguidores. Devemos fazer a mesma coisa. Deus nos pede e conta com o nosso trabalho. Aí a gente percebe que o verdadeiro encontro é o encontro que Jesus que nos impele a isto. E a segunda leitura de São Tiago, ele vem nos deixar isso muito evidente, onde ele nos fala assim: meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginar que a nossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo, bem vestida, e vós dedicais a atenção a que está bem vestido, dizendo-lhe: vem, sente-te aqui à vontade. Enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então, senta aqui debaixo no chão dos meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós? E não vos tornaste juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos e herdeiros do reino de Deus, que prometeu os que vos amam? Palavra do Senhor. Então aqui a gente já começa a perceber que São Tiago, dessa carta pastoral, que ele mandou para todas as tribos, Síria, Egito, aquelas pessoas, de quê? Mostrando que Jesus, que a nossa fé, quando nós temos fé em Jesus Cristo, a primeira coisa que nós temos que eliminar de nós, a acepção de pessoas, independente da sua posição social, seu cargo, seu trabalho, tudo o que ele faz, porque para Deus todos somos iguais. Nos mostra o quê? Jesus nos mostrou isso no Evangelho de hoje. Não foi na sua terra aonde não rediu, ele foi fora, ele foi além, buscou. Porque todas as pessoas, em todas as situações, em todos os seus quadros existenciais, Jesus acolhe, promove e liberta. E muitas vezes nós, em nossas assembleias, em nossas reuniões, muitas vezes nós fazemos essa distinção, contrariando a vontade de Deus. E quando isso acontece, é porque ainda não somos capazes e não estamos preparados para receber aquilo que São Paulo nos fala, o elemento sólido. Estamos ainda recebendo o alimento que é do leite, onde que cria inveja, cria maldade. Essa acepção de pessoa nos faz isso. Então, quer dizer, valor cristão, amar a todos com a mesma intensidade.
independente da distinção de cargo e tudo. Por isso não é que São Tiago ele faz uma força muito grande contra os ricos, porque muitas vezes eles deixam esse Deus, Jesus, o Pai, para cultuar o Deus do status, o Deus do poder, e muitas vezes é contra a vontade do Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, de Isaac, de Jacó e de Israel. Que neste domingo, nesse 23º domingo, nós possamos o quê? Acolher todos os pobres, aqueles de coração humildes, que contempla e quer desejar ter essa vivência com Deus, que nós não meçamos esforços, que nós possamos o que ajudá-los a cada vez mais a desvendar, sair dessa vida do comodismo, sair do alienado, para que possamos encontrar a verdadeira sabedoria. Que o Espírito de Deus nos ilumine e nos fortaleça na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.